filosofia ultrapassada, pré-lógica, de muito pouca fundamentação científica, hoje está sendo largamente superada. Eu fiz uma pequena comparação entre a filosofia pré-socrática e aquilo das últimas descobertas da física quântica, ou seja, descobertas de ponta, descobertas de última geração, que começam a trazer à tona, e você vai ver aí isso, elementos que são exatamente o que os pré-socráticos diziam. Há uma série de confusões, gente, há uma compreensão inadequada, não são só os pré-socráticos que são vítimas disso. Em geral, a nossa civilização, como polariza em relação a valores muito materialistas, tudo que não está usando a mesma moeda, tudo que não compartilha dos mesmos valores, sofre de uma incompreensão terrível. Então, os pré-socráticos normalmente estão nessa lista dos injustiçados do passado. Por quê? Conta-se tudo o que eles dizem de forma muito literal. Esse é o primeiro elemento que nós vamos levar em consideração. Os pré-socráticos são simbólicos. Quando eles falam de elementos da natureza, estão falando de terra, água, ar, fogo, essa água, ou fogo que sai do fósforo, ou essa terra que pisamos, são elementos químicos, mas elementos alquímicos, que depois vieram a ser retomados durante a Idade Média pela alquimia medieval. Ou seja, estão falando de dimensões da natureza e não meramente de elementos físicos da natureza material. Então, eles foram tidos como físicos ou como materialistas, porque tratavam sobretudo daquilo que eles chamavam de physis, que significava em grego a natureza. Só que a natureza para eles era muito mais do que simplesmente matéria. E nós reduzimos muito a interpretação que precisamos fazer. Então vamos situar-nos um pouquinho no tempo e no espaço. Depois vou contar para vocês a história básica de alguns deles, para que nós possamos saber o que pensar desses homens. Bom, a história da Grécia, nós temos aqui no mapa. Não é um mapa bem contemporâneo dessa época, não, que é um pouco posterior, é um mapa da época da expansão de Alexandre. Isso aqui em laranja é o Império de Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia. Mas, de qualquer maneira, ainda existem aqui as principais cidades que nós vamos citar. Depois, aqueles que tiverem curiosidade podem chegar aqui perto e dar uma olhada. Onde é que fica Mileto, onde é que fica Crotona, onde é que fica Eleia, as cidades básicas onde viveram os pré-socráticos, está tudo ali. Nós sabemos, esse mapa, inclusive, é interessante para poder ilustrar isso, que existe um conjunto, estamos aqui em Mar Cáspio, em volta do Mar Cáspio, existe um conjunto de povos que são aqueles que são chamados de indo-europeus. Em um determinado momento da história, que a ciência precisa em alguns milênios antes de Cristo, começam a migrar em várias direções. Uma das migrações é aqui para a Índia, da Aryavata. Depois temos migrações que vêm aqui para a Grécia, que são a série de povos que vão invadindo essa região: jônios, aqueus e dórios. Muito antes disso, já havia povos orientais. Nós conhecemos uma grande civilização que foi a civilização minoico-micênica, que nasce em Creta mítica do rei Minos, e que tem um auge, um esplendor aqui entre 2500 e 1400 a.C. Depois cria uma colônia no continente, que é Micenas, que vai de 1600 até 900 a.C. Por essa época, o esplendor de Micenas, que é toda uma cultura que até hoje é muito misteriosa, ninguém sabe dizer, é dessa Grécia que fala Homero, inclusive. É sobre esse momento histórico que Homero vai escrever. É nesse momento, então, que vão surgir as epopeias, os épicos, que depois, posteriormente, vai surgir essa figura misteriosa de Homero, que ninguém sabe dizer se foi um só, ou se for um conjunto de escritores, que teria vivido aí em torno do ano 700 ao ano 500 a.C., escrevendo sobre o Império Micênico, certo? E aí começa a haver uma horda de invasores. Ninguém sabe dizer, por exemplo, se em Micenas se falava grego, se realmente era uma cultura com um perfil grego. Ainda há muita dúvida em relação a isso. Eles sofreram influência muito direta de Creta. Aí chegam primeiro os jônios. Os jônios invadem e começam a estabelecer todo o foco civilizatório na região da Grécia. Posteriormente vêm os aqueus. Esses aqueus já, ao se instalarem na terra, já há um certo conflito com os jônios. Isso faz com que, paulatinamente, esses povos começam a se espalhar aqui dessa região, Grécia propriamente dito, para lugares próximos, ilhas e aqui a Ásia Menor. Em primeiro lugar, porque a população começa a ficar um pouco numerosa demais. Em segundo lugar, porque o território aqui na Grécia não era lá dos mais férteis. Então começa a ficar mais interessante ir em outras direções. Isso vai acentuar muito quando chegam os dórios. Porque aí os dórios, sim, são terríveis, são muito guerreiros, se entram de uma maneira muito combativa, expulsando as populações locais. Então os jônios vão saindo aos montes quando há invasão dos dórios. Isso vai fazer com que esses jônios vão se estabelecer em cidades por aqui.
Mileto, Éfeso, em ilhas aqui à volta, e depois até aqui no sul da Itália, em Sicília. Então vocês vão ver que isso vai ser uma explosão de cidades onde vão nascer os primeiros filósofos. Por uma série de questões. Se diz que a proximidade, por exemplo, o contato mais fácil que esse pessoal tinha com Babilônia e com o Egito, inclusive até com elementos de Índia, fez com que esse pessoal começasse a ter uma visão mais eclética do mundo, recebesse uma quantidade de informações maiores, e ali na Ásia Menor vai surgir a primeira escola filosófica grega conhecida, que é a escola de Mileto, de Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Tá? Então esse é mais ou menos um contexto histórico que se estava vivendo. As colônias na Ásia Menor, na Sicília e no sul da Itália, rapidamente se tornam mais ricas e mais prósperas em torno do ano 700 a.C. do que as próprias cidades italianas. A gente fala, mas Atenas era a grande capital da filosofia. Não vem a ser, não tinha filósofo em Atenas até Anaxágoras, que já é 5º século antes de Cristo. A filosofia que teve o seu